melhor moeda para você comprar nesse momento que o mercado está uma loucura, com o Bitcoin ali meio estável a 109, 110 mil dólares e o Ethereum parecendo muito otimista. Eu acabei de encontrar um artigo aqui no blog 99 Bitcoins Gringo e eu vou traduzir simultaneamente aqui para você agora porque eu aprendi inglês de ontem para hoje e eu me tornei poliglota. E se você não me conhece ainda, eu sou o Victor Marinho, você está no canal 99 Bitcoins Brasil. Seja muito bem-vindo aqui, a gente tenta trazer as principais notícias do mercado cripto de uma forma desapegada e desapaixonada, sem mimimi, meu irmão. Então eu vou usar a minha mágica para traduzir esse artigo aqui para você. O Bitcoin está se mantendo ali no 109 mil, esse artigo foi publicado ontem. E o Ethereum otimista, então muitas pessoas estão na dúvida aí, e agora, velho, que eu compro? Qual que é a moedinha do momento que vai me deixar milionário da noite pro dia? E eu já vou te responder essa questão que é nenhuma, que não existe ficar milionário da noite pro dia, nem com o mercado cripto. Pode acontecer, mas é um golpe de sorte. Eu acredito que nem todo mundo tem a mãe de nada dentro da sua casa para poder adivinhar qual que é o próximo super pump de 100 ou 200x. Então, se a gente não tem a mãe de nada e nem esse golpe de sorte, a gente tem que contar com a estratégia. Por isso que a gente pega as notícias sobre o Bitcoin e o Ethereum, que basicamente são as moedas principais que mandam aí no mercado como um todo. Então, o Bitcoin caiu da sua alta de meados de agosto de 117.900, principalmente devido a 1,5 bilhão de dólares em vendas forçadas. Por enquanto, está pairando perto dos principais níveis de suporte ali, 107, 102, não chegou a 102 ainda não, né? Ainda é a melhor criptomoeda para comprar agora, será? O que são essas vendas forçadas? São contratos que estavam para vencer. Então, quando eu falo que não adianta você olhar para o gráfico e tentar adivinhar o que vai acontecer só olhando para o gráfico, você tem que ver uma parada mais fundamentalista. Então, independente de como estava o gráfico, as pessoas, quem estuda, né, busca informação, já sabia que tinha muito contrato para vencer de Bitcoin. E aí as corretoras às vezes soltam ali alguns relatórios mostrando onde que a rapaziada está posicionada, os baleias, se eles estão shortando mais ou fazendo mais long, que aí também é um bom fundamento para a gente poder se direcionar antes de tomar uma decisão. Lembrando que você querer saber e adivinhar o preço do Bitcoin só serve se você estiver fazendo day trade, né? Agora, se você é um holder, a melhor estratégia que a gente já viu, já te provei, é simplesmente você estabelecer um dia da semana para comprar e comprar Bitcoin todas as semanas, independentemente do preço. E que seja 10 ou 20 reais. Quem começou a comprar 25 reais de Bitcoin por semana há 10 anos atrás, hoje tem mais de 1 milhão de reais na conta, cara. Então, ou você pode ser o próximo que vai estar milionário daqui 10 anos comprando Bitcoin, ou você pode simplesmente ignorar isso e daqui 10 anos você fala, porra, o Marinho tinha razão, né? Devia ter escutado ele. Então, apesar dessa retração, o investimento institucional da ordem de 60 bilhões de dólares está mantendo viva as esperanças de uma alta de longo prazo para a casa dos 200 mil. Quem aí tá ansioso esperando o Bitcoin chegar a 200 mil, né? Atualmente, ó, o Bitcoin estava sendo negociado abaixo dos 110. Hoje ele acordou mais positivo, se eu não me engano, tá ali. Vamos ver quanto tá o Bitcoin agora? Ó, nesse exato momento ele tá a 111.772 e o Ethereum a 4.100. E o volume de negociação tá muito alto, ó. Foram cerca de 40 bilhões de dólares negociados nas últimas 24 horas em Bitcoin. Isso é muita grana, meu irmão. Muita grana mesmo. E o Bitcoin normalmente ele segue um padrão de 4 anos em que um corte na nova oferta leva a uma longa alta com um pico de 3 anos. Você sabe o que é esse corte na oferta? É o famoso halving do Bitcoin. Então, quando tem o halving, ele corta pela metade o quanto os mineradores vão ganhar por estar minerando o Bitcoin. E isso acaba gerando uma deflação maior ainda. Fora todos os outros aspectos que já fazem o Bitcoin ser por si só uma moeda deflacionária, ainda vem o halving, corta a recompensa pela metade, então ele vira um ativo mais escasso. Então aqui, ó, dito isso, as coisas agora estão mudando, já que o Bitcoin não é mais impulsionado apenas pela demanda do varejo, com a forte demanda institucional remodelando o mercado. Então isso aqui eu acredito muito nesse ponto, principalmente porque antigamente a gente não via
ou pelo menos não se era falado, de grandes empresas, grandes instituições, países transformando caixa em Bitcoin. Hoje isso já se transformou uma coisa normal. Então, quando a gente tem os baleias atuando no mercado, o comportamento tende a ser diferente. Até então, a gente só tinha o comportamento do varejo. Sim, tem pessoas muito ricas no varejo, mas são poucas pessoas e mesmo assim o Bitcoin tinha um comportamento X. Agora que a gente tem políticos, grandes empresários, países de olho no Bitcoin, as coisas tendem a tomar um rumo um pouco diferente, porque eles vão querer, como sempre, fazer aquela manipuladinha de leves no preço, e a gente já está acostumado com isso, já sabe que isso acontece há muito tempo. Inclusive está rolando nesse exato momento a pré-venda do Bitcoin Hyper, é o token Hyper na verdade, né? Que eles querem trazer uma Layer 2 do Bitcoin usando uma tecnologia da Solana. Eu achei um projeto bem interessante, é uma moeda de pré-venda, já arrecadaram 18,7 milhões de doletas, que é muita grana, e o Hyper está nesse momento a 1 cent de dólar. Então, na minha concepção, por ter um fundamento, é uma moeda que tem um grande potencial de se valorizar aí no longo prazo, se eles realmente cumprirem com o seu roadmap, entregar tudo bonitinho, pode ser que tenha uma valorização bacana, porque tem um fundamento bem interessante. Eu vou deixar o link aí na descrição, se você quiser dar uma olhada. E nunca se esqueça, gerenciamento de risco de 5% neles. Sempre que você for entrar em algo arriscado, o seu máximo que você deveria arriscar seria 5% do seu salário. Se você ganha R$2.000 por mês, 5% disso é R$100. Então você nunca deve colocar mais de R$100 por mês no risco. Porque coisas de risco, a cada 10 que você tentar, 8 você vai perder. E 2, talvez, você vai ganhar. Mas, nessas 2 que talvez você vai ganhar, quando você ganhar, pode ser que mude completamente o cenário para você. Então, não meta o pé pela mão, não faz empréstimo, não faz besteira, anda ali dentro do seu gerenciamento para você não perder dinheiro à toa. Porque quando você perde esses 5%, você pode até ficar triste, mas você não fica em depressão. Continuando aqui com o nosso artigo, no caso em questão, embora os detentores de longo prazo tenham liquidado, né, esse 1,8 bilhões de Bitcoin, os preços se mantiveram estáveis, destacando que os padrões de ciclos anteriores podem não se aplicar mais de forma tão confiável. E isso aqui para mim é um fato, não adianta você olhar o gráfico do passado do Bitcoin e falar, vai acontecer isso agora porque no passado foi assim. Não, cara, é bem melhor você olhar os dados, os fundamentos do que realmente está acontecendo no mundo. Um aumento na oferta monetária global ajudou a apoiar o Bitcoin, embora o seu ímpeto tenha esfriado. No entanto, se o presidente dos United States, Donald Trump, nomear um presidente do Fed mais pró-estímulo depois do Jerome Powell, cortes agressivos nas taxas de juros podem sim levar o Bitcoin a $200.000. Se você não sabe, toda vez que tem um corte na taxa de juros americana, a rapaziada, os grandes que gostam de investir, vêm para dentro do mundo de criptomoeda. E quando eles chegam no mundo de criptomoeda, a primeira coisa que eles olham é Bitcoin, Ethereum e Solana, principalmente o Bitcoin. E quando esse juro sobe, eles começam a tirar o dinheiro que está no mercado cripto para colocar no mercado americano. Porque na cabeça da maioria dessas pessoas, é mais interessante o juros seguro, entre aspas, em dólar, do que ficar posicionado em Bitcoin. Então, se o juros americano tiver, sei lá, 5% ao ano, cara, muita gente vai querer deixar o dinheiro lá, teoricamente seguro. O que, na minha opinião, não é seguro. Porque, olha só, esse detalhezinho aqui, ó. O aumento na oferta monetária global. O que isso quer dizer? Impressão de dinheiro. Simples assim. Hoje os países têm o direito de imprimir o quanto eles quiserem de dinheiro. E é isso que causa inflação no mundo. Então eles imprimem o quanto quer. Agora Bitcoin não. É 21 milhões. É deflacionário. É uma parada que não tem como mudar. Por isso que ele só se valoriza cada vez mais. Quanto mais dinheiro é impresso no mundo, mais o Bitcoin tende a se valorizar. E aqui, ó, tecnicamente o Bitcoin estava preso ali entre os 104 e 113 mil, lateralizando, sem uma direção clara, emergindo a partir de agora.
Ele está mantendo o suporte ali em torno dos 109 mil, sim, porque o suporte não é um número específico, né? Então ele está ali realmente oscilando entre 109 e 111. E se ele cair abaixo de 107, é possível uma nova queda lá para casa dos 102 mil. Isso aqui para mim, cara, seria música para os meus olhos, para eu poder comprar mais Bitcoin e me posicionar de forma mais barata. Por que que o Bitcoin vai chegar a 200 mil, 500 mil, 1 milhão, a gente sabe. A gente só não sabe quando. Então, quanto mais Bitcoin a gente consegue acumular nas quedas, melhor. Em todo caso, se você não é analista gráfico, nem especialista em nada, faz igual eu. Eu compro Bitcoin todo domingo. Nem que seja 10 doletinha. Todo domingo eu compro uma cotinha de Bitcoin, porque é o padrão para mim já. Inclusive, ontem eu não comprei, tenho que comprar hoje. Que eu fico o dia todo fora de casa. Tá? Mas aqui, ó, o Ethereum se estabilizou acima de 4 mil e a dúvida é, será que é a melhor criptomoeda para comprar? Isso aqui é muito importante, o Ethereum acima de 4 mil, principalmente para mim que tem uma pool de liquidez ali com o suporte em 3.999. Então ele se recuperou aqui após uma semana de fortes oscilações de preço. Para mim, cara, é maravilhoso quando o Ethereum tá oscilando muito. Ele só não pode abaixar de 4 mil. Quando tiver acima de 4 mil, meu filho, vai lá, bate em 5, volta, faz o que você quiser, que eu vou continuar ganhando dinheiro. As vendas e liquidações forçadas eliminaram bilhões do mercado de derivativos. E os analistas do X afirmaram que esse nível agora se tornou um suporte muito sólido e um sinal de alta que é raro em mercados fortes e muitas vezes leva a ganhos adicionais. Se o Ethereum se mantiver aqui, a história sugere que um salto de preço de 10 a 15% pode ocorrer. Então você põe aí 10% de salto para o Ethereum, que está a 4 mil nesse momento, joga mais 400, 500, ele chega ali de novo próximo dos 5 mil. Quem sabe fazer um novo ATH aí que tá todo mundo esperando, né? E aqui, ó, também existe a possibilidade de um short squeeze, em que os traders que apostaram contra o Ethereum podem ser forçados a comprar de volta, elevando ainda mais o preço, refletindo altas anteriores de criptomoedas, como o aumento do Bitcoin em 2021. E a turbulência recente eliminou o excesso de alavancagem com mais de 3 bilhões... Nossa! 3 bilhões de dólares com B liquidado apenas na Binance. Muitos investidores levaram para casa os lucros quando o Ethereum caiu brevemente para 3.800, o que ajudou a estabilizar o mercado, já que eles tiraram mãos fracas, deixando espaço para um crescimento mais sustentável. Cara, quando tem essas liquidação, basicamente você está operando alavancado e você perde todo o seu dinheiro. Só que o dinheiro não evapora no ar, simplesmente muda de bolsa. E você viu, só a Binance liquidou 3 bilhões de dólares. É muita grana, meu irmão. E aqui, ó, aumentando ainda mais o otimismo, grandes investidores adquiriram mais de 1,6 bilhões de Ethereum das principais plataformas, sinalizando um forte interesse institucional e confiança no potencial de longo prazo do Ethereum. Olhando para o futuro, o Ethereum dependerá de como seu preço se mantém, quanta compra institucional ocorre e quão bem sua rede continua a crescer. No momento, o nível dos 4 mil dólares é um teste-chave. Então você viu ali mais um dado de fundamento que é fundamental para a gente poder acompanhar o que está acontecendo. Que é que independentemente do preço, os grandes investidores estão comprando muito Ethereum. Então se os grandes investidores estão fazendo isso, por que que eu não vou fazer? Aqui, se o Ethereum permanecer acima desse suportezinho dos 4 mil, ele pode facilmente ir para 4.500 ou mais. Mas se ele escorregar, pode cair ali para os 3.600 a 3.800. E se o impulso ascendente continuar, o próximo grande objetivo do Ethereum será testar novamente o seu recorde ali, perto dos 4.900 dólares, com metas de médio prazo entre 6 e 7 mil dólares. Cara, eu vi alguns analistas que estavam chutando o Ethereum ainda esse ano na casa de quase 10 mil doletas. O que você acha sobre isso? Eu ainda não tenho uma opinião formada porque eu não sou a mãe de Ná. Mas esse artigo aqui tá muito completo, eu vou deixar ele inclusive aqui na descrição desse vídeo para você acessar, junto com o link do Bitcoin Hyper, caso você queira dar uma olhada em uma moeda de pré-venda, lembrando mais uma vez do gerenciamento de risco de 5%,
que nunca, em hipótese alguma, deve ser ignorado, porque isso vai livrar você de muita dor de cabeça no seu futuro.